Olá, eu sou a Thalita Pires e esse é o 4V Podcast, um espaço para a gente aprofundar debates que afetam diretamente a vida da população, especialmente das mulheres, das periferias e da juventude negra. Hoje vamos falar sobre um tema que está preocupando estudantes, professores, famílias nas escolas estaduais públicas de São Paulo. O uso da inteligência artificial para vigiar alunos e professores em meio ao projeto de privatização que ameaça 143 escolas estaduais. O que a gente sabe é que 11 escolas passaram por um experimento de vigilância, mas só uma delas foi oficialmente divulgada, a Escola Estadual Deputado Augusto do Amaral, que está na lista das 143 escolas que o governo Tarcísio quer privatizar. Por que o governo esconde a lista completa? O que eles estão querendo esconder? Para discutir essa interseção entre vigilância, privatização e futuro da educação pública, temos dois convidados especiais. Gunter Alexander, do 4V e do Mapa dos Ataques contra a Educação Pública em São Paulo. Tudo bem? Obrigado, Thalita. Vamos lá. E a Júlia Monteiro, da União Paulista dos Estudantes Secundaristas. Seja bem-vinda, obrigada pela sua presença. Muito obrigada pelo convite. Então, vamos lá rodar nossa vinheta. Bom, nós temos então esses fatos polêmicos de 2025 relacionados a esse tema da inteligência artificial, vigilância nas escolas. Aconteceu esse experimento de vigilância com inteligência artificial nas escolas estaduais. O governo confirmou o uso da tecnologia em 11 escolas, mas oculta a lista completa das escolas que passaram por isso. Só a Escola Estadual Deputado Augusto do Amaral, que fica aqui na cidade de São Paulo, foi revelada oficialmente. Ao mesmo tempo, passamos pela privatização de 143 escolas estaduais, também aqui em 2025. Na verdade, é um projeto do governo Tarcísio, que está aí caminhando com bastante celeridade, que prevê a terceirização da gestão das escolas, incluindo a escola que passou por esse experimento, aquela que sabemos. E também temos a falta de transparência e o risco à privacidade com esse tipo de projeto. As famílias, os estudantes e os professores não foram devidamente informados sobre o monitoramento. Pode ser uma violação de direitos digitais e humanos. E também uma medida que pode transferir dinheiro público para empresas privadas, aprofundando aí, tirando dinheiro da educação para colocar no setor privado. Então, o que eu queria falar aqui primeiro, trazer a Júlia aqui para a conversa, queria saber, como é que vocês estão vendo esse projeto. Enfim, o projeto, em princípio, ele foi suspenso, depois de muita reação, mas eu queria entender como é que os estudantes receberam isso, o que eles têm a dizer sobre esse tipo de iniciativa do governo Tarcísio. Olha, o que a gente tem visto, não só sobre a iniciativa do governador Tarcísio de Freitas, mas é um grande desmonte na educação, A gente já sentiu isso desde o que foi o processo do novo ensino médio aqui em São Paulo, sendo muito mais aprofundado, com alguns projetos como, por exemplo, as vastas plataformas digitais que hoje a gente tem, que são dadas através das salas do futuro, mas que, para além disso, hoje, a gente vê esses novos projetos, Então, a privatização de 143 escolas, sem contar o que aconteceu no ano passado, que foi a privatização, o projeto da parceria público-privada de 33 escolas, e que agora a gente tem recebido essas notícias com muita desesperança, com muito medo do que vai ser o nosso futuro. A gente sempre diz que o que está em jogo é o futuro da juventude no estado de São Paulo e que a nossa educação ela não pode ser uma mesa de negociação,
né? Então, o que a gente tem visto é que grande parte desses projetos, eles só surgem pra gente, então não existe um diálogo, não existe uma abertura nem com os estudantes, nem com os professores, e muitas das vezes um raso diálogo com os próprios diretores, supervisores de ensino, que também são pressionados a isso, e acaba indo de degrau até chegar na gente, na base, que somos hoje uma perspectiva de grande desesperança, assim, dentro da educação. E aí o que a gente observa agora nesse momento é que todos esses projetos, eles fazem parte de um grande plano. Assim como foi colocado aqui, a privatização não é à toa, é tirar dinheiro da educação para colocar em setores privatistas. Mas, para além disso, é colocar em risco o que é a nossa educação. Como, por exemplo, a parceria público-privada que foi vendida, as nossas escolas foram vendidas na Bovespa em um leilão, para todo mundo ver. Foram 33 escolas vendidas para empresas que administram rodovias e cemitérios. Isso é inadmissível. É inadmissível a gente pensar que hoje uma escola pode ser administrada por uma empresa que administra cemitérios, que administra rodovias. A gente está tratando sobre indivíduos, sobre jovens que têm várias particularidades, peculiaridades, e você está tentando trazer um ambiente ali que vai modificar e vai transformar todo mundo dentro de uma caixinha para moldar eles através de um sistema e desvincular o dinheiro público para colocar no setor privatista. E, Júlia, me diz uma coisa, esse projeto ele não foi devidamente divulgado, ele é praticamente secreto, ele vazou por meio da imprensa, então a gente não tem exatamente a noção de quais eram os objetivos específicos desse projeto, porque a gente entende o que o governo quer vendendo escola, quer repassar dinheiro para empresários, o que ele quer com a plataformização, a mesma coisa, e também preparar para aquelas avaliações externas. Mas o que esse projeto, especificamente da vigilância com inteligência artificial, tinha como objetivo? O que os estudantes estão falando sobre isso? Assim, o que é? É vigilância de ideias? O que tem atrás disso? Olha, a gente que é estudante, a gente fala muito sobre ficção científica, séries e filmes, e a gente sente como se a gente estivesse num Black Mirror. É isso que os estudantes sentem hoje, que a gente está passando por um processo de vigilância extrema. Então, esse novo sistema é CID? CID é o nome do sistema, não lembro direito, peraí, só um segundo. Mas SAD. Sistema de autoavaliação de desenvolvimento inteligente, que esse sistema ele foi criado e, na verdade, implementado através de uma pessoa específica, que é o secretário de Educação, Renato Feder. O Renato Feder, ele não é de hoje que ele tenta desmontar a educação no estado de São Paulo, porque ele tem esse projeto como um todo, né? Então, ele veio do Paraná e ele também trouxe esse artifício que ele também implementou no Paraná, em diversas escolas, principalmente nas ETECs. E o que a gente sente com isso é que é uma vigilância extrema e a venda dos nossos estudantes e dos professores. Então, eles pegam as nossas caras, as nossas imagens, as nossas expressões faciais e a gente não sabe para onde elas estão sendo enviadas. Que sistema é esse que está avaliando a gente? Quem avalia esse sistema? Quem são essas pessoas? Quem são essas empresas? Então, a gente não sabe mais aonde que o meu rosto está aparecendo. Uhum. E, inclusive, a gente não acredita nem que seja um método avaliativo, porque nem os professores têm noção de que método é esse. Então, é algo que eles estão apresentando como uma solução, um avanço tecnológico para a educação, mas sem nenhuma base científica, nenhuma comprovação, sem, de fato, falar sobre a privacidade das nossas identidades. E isso está sendo colocado como se fosse uma obrigação, está imposto. Está imposto de goela abaixo. Se você não gostou, então saia. E o pior é exatamente isso. A quem serve eles não divulgarem os resultados. A quem serve o governo do estado não divulgar quais são as escolas que estão passando por esse processo avaliativo, experimental de inteligência artificial. E secreto, né? Não, é super secreto, porque hoje eu posso estar sendo vigiada dentro da minha sala de aula e eu posso não saber.
Porque isso não está sendo divulgado pra gente. Se forem mais de 11 escolas também, né? Não, 11 exatamente. É o que a gente consegue saber, né? 11 foram o que eles falaram, mas que tem muito mais. E isso é um grande problema, porque aí não tem, como foi colocado, não tem transparência. E não tendo transparência, a gente tá dando um tiro no escuro. Então... E, Gunther, isso traz uma preocupação enorme. Existe uma lei, né? A Lei Geral de Proteção de Dados nesse país que, assim... Podemos ter aí avaliações de que ela precisa avançar, mas ela existe e ela solapada nesse processo. Imagens, vozes captadas, a gente não sabe o que está acontecendo. Um dos conceitos exigidos legalmente é o consentimento. Então, ninguém pode ter sua imagem capturada, tratada, dados pessoais, né, privados, sem dar esse consentimento. Sendo menor de idade, essa lei é mais rigorosa ainda. Né? Então, isso foi feito num colégio estadual, salvo engano, ali no Jaguaré, né? Fica, Zona Oeste, que espanta, né, o tratamento. A empresa, né, que também estava fazendo esse monitoramento, é uma empresa descaradamente bolsonarista, descaradamente assim, né? Deus, pátria, família, sei lá o que mais. E que ninguém sabe também, né, além das questões evidentemente político-eleitoreiras que podem ter por trás, né, desse projeto, que outros usos, né, que podem estar sendo dados também, né, porque a gente sabe que esses mesmos movimentos, né, neonazistas, fascistas, etc., etc., estão super ligados, né, com esses movimentos pedófilos e outras coisas que outros fins, eventualmente, né? Quem garante que isso também não vai vazar? Recentemente teve aquele caso, né, do youtuber que trouxe isso a público, né, escancarou, né, agora até na privacidade da sala de aula, né? Outra coisa que chama atenção, que o deputado Renato Freitas, lá do Sul, já vinha alertando, é o uso também que pode ser dado não só para monitorar estudantes, mas também professores, né? Inclusive, a gente já falou isso algumas vezes, mas eventualmente, segundo o relato do próprio Renato Freitas, né, que a gente acompanhou na Flipei no ano passado, ele mencionou que, em alguns casos, dependendo da palavra-chave que o professor falava, ou seja, certas palavras proibidas, né, de serem ditas em sala de aula, acionaria automaticamente 190 para ir lá, ou seja, a polícia ir lá questionar em sala de aula, né, antes mesmo do professor ir embora, por que ele teria falado ou deixado de falar para os estudantes certos conteúdos, certas coisas, né? Que é uma coisa também bem ficção científica total. Com certeza. Fala, assim, né? Então... eu acho legal, só desculpa te interromper, não, claro. Porque a gente falou, né? A Júlia trouxe um pouquinho essa trajetória do Feder, que veio do Paraná para São Paulo para aplicar as mesmas políticas. A gente tem que lembrar que a rede do Paraná, ela teve 2 professoras que morreram dentro de sala de aula, uma seguida da outra, alguns meses atrás, que estavam relatando condições extremas de trabalho. E essa vigilância é só uma parte, né? Tem toda a questão da plataformização, o fato de que a sua atuação como docente é completamente solapada pelas plataformas, você apenas treina os seus alunos para responder testes ali, enfim, fora a questão do assédio, né? O quanto você sofre dentro do seu ambiente de trabalho. Gente, foram 2 professoras mortas com AVC, enfim, ataque cardíaco, mas é um cenário para o trabalhador, professor, que também está, assim, terrível. Isso está acontecendo aqui em São Paulo também, né? Não, com certeza. Inclusive, a gente já teve o primeiro caso, né? De uma professora que faleceu. Em São Paulo também, né? Aqui no estado de São Paulo. A POSP era uma foi professora... esse ano, né? Foi esse ano, se eu não me engano. Mas uma professora da base da POSP faleceu parece que numa reunião, assim. Alegando dentro da sala de aula. condições desumanas. Eu não posso averiguar que foi dentro da sala de aula, mas assim, condições desumanas que a gente vem tendo dentro da sala de aula, dentro do dia a dia como estudante. E uma coisa que você colocou aqui é que os professores só treinam os estudantes para fazerem as plataformas. Mas, na verdade, eu acho que isso não está incorreto, mas que, na verdade, os professores treinam as próprias plataformas.
É isso que a gente tem visto acontecer. O que acontece é que hoje um dos projetos é que os professores ensinem as plataformas a como avaliar esses estudantes. Então, hoje as coisas já chegam pra gente. Então, tem slides que são quem dita como sua aula vai ser. Então, são vários slides que os professores são obrigados a aplicar e só vão passando. E depois tem os questionários que as próprias plataformas fazem e que eles já avaliam, mas o professor tem que corrigir a plataforma para ensiná-la a como, de fato, fazer esse tipo de avaliação. Então, só isso já é um absurdo. Então, quando a gente fala sobre essa vigilância, essa inteligência artificial, ela não começou de hoje. Ela é só um reflexo do que a gente já tem visto no estado de São Paulo há muito tempo. Desde o primeiro ano de mandato do governador Tarcísio, junto com o Renato Feder, a gente já tem visto vários projetos, como foi o teste das apostilas que eles fizeram de maneira artificial, e que falava que aqui no estado de São Paulo tinha praia, que falava que você poderia contrair STs pela água. Era Que isso maluquice. que tava tendo nas nossas Não, apostilas. e a ilusão de que a IA vai acertar 100% das questões. Que é assim, tá mais que comprovado. Basta dar um chat GPT aí que tem um grau de erro muito grande. Né? Altíssimo. Tem um grau de acerto grande? Também tem. Mas assim, você não ter um crivo humano é uma coisa insana, né? Então, não, é isso. E para além disso, acho que o que está em jogo nem é a discussão sobre o quanto que a inteligência artificial acerta ou erra, mas que esses erros colocam toda uma geração em risco. A nossa educação, a nossa juventude que a gente está colocando cada vez a perder. É isso. Então, quando a gente fala sobre educação hoje, se você perguntar para qualquer estudante, ele vai te falar o que ele está sentindo dentro da sala de aula hoje. Mas eu até me pergunto se esses algoritmos aí das IAs, às vezes não erram de propósito para aumentar o nível de desinformação e deseducação. Eu me pergunto, não vou afirmar, né? É uma dúvida que eu realmente tenho. Assim, falo, será que erra tanto essa IA ou será que isso é programado para errar também, né? Eu só vou contar uma pequeníssima história pessoal que eu, enfim, pedi para uma inteligência artificial diminuir um caractere de uma frase que eu precisava encaixar num espaço. E aí ela perguntou para mim, eu falei, eu preciso com 95 caracteres, Muito tinha preciso, 96. Né? Aí ela falou assim, mas já tem 95 caracteres. Aí eu falei, não tem. Ela, desculpe pelo erro, eu juro. Ela não conseguia contar 95 caracteres ou 96. Então, assim, os erros são tremendos. Mas, enfim, tirando uma inteligência super poderosa, mas meio disléxica. Assim, né? É inacreditável o tanto de erro. E, assim, quando eu realmente uso muito pouco. Mas quando começou, eu pesquisei nome de pessoas que eu trabalho junto e inventa biografia, né? É porque isso não é menor. Por exemplo, vocês usam a IA na sala de aula. Porque tem muito pai e mãe que defende, né? Eu sou também participo do conselho, da PM lá do colégio, apesar de estar uma coisa maluquíssima lá, porque o colégio lá tiraram o diretor daquele jeito, vocês sabem e tal. Né? Para, enfim, pôr pessoas que nem estão preparadas para dar seguimento na gestão da escola. E muita gente defende, né? Muitos pais, não, mas vai aumentar a segurança, é bom, não sei o quê. Mas assim, primeiro, né? Falando da questão em si, isso é mais, lógico, pensando para as pessoas que defendem isso. Primeiro, se erra, né, em questões como essa tão básicas, não vai errar, às vezes, na avaliação emocional, socioemocional, educacional de um aluno. Pelo amor de Deus, vai errar, né? Vai errar. Vai marcar ali, vai etiquetar, rotular, né, que é uma coisa, inclusive, ilegal. E além de ser ilícita, vai ser errônea, né? Vai fazer os professores avaliarem mal os alunos. Isso é muito importante. E depois, se erra também nessa avaliação pedagógica, que seja, também vai errar na avaliação, né, dessa questão da segurança. Também não vai acertar, né? Vai às vezes acertar, talvez, mas vai provavelmente errar muito mais do que acertar, né? E o fato de fazer isso de maneira escondida, não tem um edital, ninguém foi informado, a diretora, né, segundo o relato do pessoal que vazou lá da escola, falava para não espalhar, né?
Para nós chamou muita atenção, porque assim, a nossa escola tá dando muito problema lá, e tá uma briga danada e tal, né? É a mesma diretoria de ensino, que é a Centro-Oeste, da nossa escola, que também vai ser privatizada. É a mesma diretoria de ensino, a Augusto Moral. A gente foi levantar isso aí. Será uma mera coincidência, Júlia? Ai, eu não sei. eu não sou muito de acreditar em coincidências, né? Então eu acho Será o que... destino? Eu acho que eles têm um plano, eu acho que a gente só não conseguiu entendê-lo porque não temos todas as cartas na mesa, né? Porque da privatização a gente viu muito clara, são poucas aqui no centro, majoritariamente na Zona Leste, que foram as que mais aderiram no início do que é o projeto da implementação do ensino integral, e na Zona Oeste também. Então são essas as principais que serão privatizadas. É uma das únicas é a única que foi divulgado, que está passando por esse processo, né, de vigilância por inteligência artificial, mas que um caso também que é muito importante a gente colocar aqui e mencionar é sobre as câmeras de vigilância por inteligência artificial, como que elas são programadas. Eu, como estudante de eletrônica, a gente fala um pouquinho sobre isso, mas que para isso você precisa fazer uma programação, precisa ter um banco de dados de rostos para você conseguir observar e várias outras coisas, e isso não tem aqui no Brasil. Então a gente está exportando, uma tecnologia que não entende o que são rostos brasileiros, qual é a nossa diversidade étnica, qual é a nossa miscigenação, e que isso... já tem alguns dados, não tem dados muito concretos, mas já tem algumas evidências de casos, por exemplo, aqui no Brasil, de confundirem pessoas negras. Sim. Não, tem sabe? muito. Isso tem com certeza. Então, uma câmera, ela não consegue identificar uma pessoa negra com a outra. E acho que se a gente não consegue identificar duas pessoas negras, a gente não vai conseguir fazer uma análise socioemocional dos rostos dos nossos estudantes na sala de aula para avaliar eles. Júlia, eu acho que é interessante juntar essas coisas, porque eu acho, assim, realmente muito importante fazer a crítica do projeto, assim, dessa ideia, né? Que parece extremamente estapafúrdia. Uhum. Você não tem uma base teórica que justifique. Não existe literatura científica desenvolvida que prove que esse é um projeto que faça sentido. Até porque a inteligência artificial é uma tecnologia bastante nova, bastante recente, não teve nem tempo. Tem essa questão do banco de dados de rostos, você está comparando quem com quem. Tem o fato de que emoções brasileiras são muito diferentes das emoções fora daqui. E dentro das próprias famílias, você tem toda uma carga pessoal que vai fazer com que a cara de uma pessoa parecida com a expressão da outra tenham significados diferentes. E ainda que tudo isso estivesse minimamente equalizado, a gente está falando de médias. Então, sempre vai ter um espaço para erro muito grande. E que a ideia disso é cravar e prever comportamentos. Você vai errar. Você vai errar. É uma coisa completamente nova, porque o professor... Report, né? Porque o professor ali na cara, ele pode até desconfiar de alguma coisa, mas ele não vai cravar. Ele vai fazer uma investigação, ele vai conversar com família. E um bom professor vai fazer isso. Quando vem uma tecnologia e diz, não, isso aqui está com risco de violência, de praticar uma violência, que eu imagino que seja isso, né? A gente não tem certeza do que eles estão querendo, mas... Uma das coisas, com certeza... Eles alegam isso. É querer prever comportamentos violentos. Cara, vai errar. Não tem nenhuma chance disso ser embasado. E vai errar com pessoas específicas. Mas qual é a especificidade, Júlia? Me conta. Me conta. Tem local de moradia, gênero... Nesse caso é masculino, né? Provavelmente. Né? Diferente de várias outras opressões, claro. Essa é bem juventude negra, masculina. É mais um rótulo, né? É mais uma coisa para justificar um rótulo. Homens negros são violentos, meninos, jovens negros são violentos. Para justificar isso. São os mais mortos pela polícia do governador Tarcísio de Freitas. Mas uma coisa fundamental, por exemplo, a gente está nessa briga lá na escola desde o ano passado. Uma das maiores brigas que teve foi justamente da câmera.
né? Então tem uma professora lá mais linha dura, uma das irmãs gêmeas da Damares, que eu sempre brinco, né? Que tem 3 irmãs gêmeas da Damares. Uma das 3 chegou ameaçando, né? Nosso filho, tá, ó, vai ter câmera, vocês vão ver, não sei o quê. Um negócio pesado. Vai ter câmera dentro da sala de aula, e vocês vão ver que é bom, que não sei o quê, que não sei o que lá. E aí, foi até engraçado, porque elas foram atrás do Janazzi, né? É uma coisa louquíssima, né? Louquíssima. Marcaram uma reunião virtual com o Janazzi, O deputado estadual do PSOL, tudo, né? Tal, que é muito no campo da educação. Janazzi, olha, é o seguinte, tem um diretor aqui muito malvadão, ele abre as reuniões lendo poesias. Como assim? Uns papos muito loucos. A poesia do Paulo Freire, né? Que é um dos motivos que a gente sempre traz essa história, né? E ele não quer deixar a gente pôr câmera na sala de aula. Aí o Janazzi falou, mas não pode pôr câmera na sala de aula, isso é ilegal. Aí elas ficaram todas frustradas, né? Mas aí, enfim, então ficou aquela história, a gente brigou, não pôs câmera na sala de aula, até hoje não tem. Na escola do lado, que é outra escola de ensino médio. A maioria hoje tem. A maioria hoje já tem câmeras. A escola do lado puseram câmera, a escola de ensino médio, a Rui Blom está do lado da Paulo Rossi, que é a nossa, que é ensino fundamental. E é da mesma diretoria de ensino da Augusto do Amaral. A gente, né, quando veio essa notícia, esse furo que saiu agora, né? Fala, será que a nossa escola também não ia estar nessa lista? E o fato da gente estar lá, bater o pé, pôr o pé na porta que não, e a gente barrou isso daí, porque foi isso. Foi a gente pressionando, jogaram o PM por cima da gente, e ameaçaram direto. Tá rolando processo, tá rolando um monte de coisa. Gunter, mas, você assim, traz isso, assim, é muito importante pontuar, né? Como a mobilização da comunidade pode, de fato, mudar alguma coisa, né? A gente teve a mobilização, por exemplo, de algumas comunidades escolares, de um outro caso da rede municipal, que houve o afastamento, né? De 33... já não lembro mais o número, era gente, desculpa. Primeiro 50, mas foi uns 25, 30. Foram afastados diretores foram para... 25 ou 24 diretores das aí, escolas municipais afastados. Com aquela justificativa de que seria para reciclagem e tal. E a mobilização das comunidades foi muito massiva, e aí deu muita força para a briga judicial, que ainda tá rolando, né? De vez em quando volta os diretores, de vez em quando tira os diretores. Eles ainda estão fazendo a intervenção. Esses diretores ainda estão passando por esse processo. Rolando. E aí, teoricamente, até o fim do ano e tal. E alguns professores muito combativos de escolas com projetos muito bacanas. Então, a gente já sabe como é. Mas a mobilização, ela funciona. Mas eu me pergunto, por exemplo, uma escola vazou, porque um professor foi lá, que é mobilização também. Sim. Não era para ter vazado. Se o professor não desse com a língua nos dentes, talvez a gente não estaria conversando sobre isso agora. A gente não sabia, né? Tá, quanto tempo está rolando exatamente? Também ninguém sabe exatamente. Tem outras 10 escolas que já se confirmou. São 11 no total confirmadas, né? Capazes até ser mais, mas 11 que já... Mas não soltou a lista. Vocês acham que isso é porque vão ser privatizadas, que nem a própria Augusto do Amaral, então é por isso que não solta a lista? Vão ser militarizadas? Por que será? Tudo bem, estamos aqui falando, não estamos afirmando, estamos especulando o que poderia motivar a esconder essa lista? Por que não fala logo sobre isso? O que vocês acham que tem tão por trás disso? Será que é porque vai privatizar? Porque Augusto Amaral vai privatizar. Olha, eu tenho o costume de dizer que o Tarcísio de Freitas, aqui no estado de São Paulo, ele faz a educação e os estudantes como cobaias de um projeto privatista, né? Então, a gente que é estudante, a gente tem costume muito de falar que o Tarcísio tem um plano muito claro, que é sucatear para privatizar, para militarizar. E isso a gente já viu com muita clareza. Primeiro, ele corta 11 bilhões da educação, as escolas começam a cair aos pedaços, teto caindo. Ano passado, 2 escolas pegaram fogo no litoral paulista. As escolas aqui da cidade de São Paulo, elas inundam. Mas tem dinheiro para a Câmara. Não, com certeza. Para a Câmara tem. Para se precisar militarizar, vai ter para comprar uniforme padrão. Mas para reformar o teto das escolas caindo aos pedaços, para dar livro didático, não tem. Então, a gente tem visto isso. Então, hoje as escolas estão caindo aos pedaços. Os pais começam a cobrar. Os estudantes começam a cobrar também uma educação mínima básica de qualidade. E aí, qual é a resposta do governador? Vamos privatizar que vai resolver o problema. Então, assim,
Ao certo e ao fundo, eu não consigo dimensionar qual é o projeto tão nefasto para a educação que eles estão pensando com essa vigilância e com a privatização dessas 143 escolas. Mas que a gente já teve algumas palhinhas. Ele soltou um projeto atrás do outro. Primeiro ele cortou da educação, logo em seguida ele tentou vender as 33, logo em seguida ele anunciou que militarizaria, logo em seguida anunciou as 143 e voltou com o projeto da militarização. Então, assim, a gente tem visto para onde ele quer se encaminhar, que é para a militarização das escolas. É uma das pautas mais fortes que o governador do estado de São Paulo hoje tem, é a militarização das escolas. É a perspectiva de uma escola que dê futuro, que seja mais segura, que seja padronizada, que os estudantes consigam atingir um nível. Mas que nível é esse? Não sabemos, porque não tem dados. Então... Escondem, né? Não, a gente não tem dado, mas para além disso, o Tarcísio de Freitas, ele gosta de apostar no escuro. Enquanto o bolso dele tá sendo cheio, ele adora apostar com os nossos sonhos, com as nossas perspectivas como estudante. Então, por exemplo, a gente não tem nenhum dado concreto hoje que evidencie que a privatização melhore as escolas. O que a gente tem são escolas que recebem mais investimento. Com mais investimento, logo, essas escolas aumentam de nível, essas escolas... Eu discordo que ele aposta. Uma aposta tem chance de ganhar. O projeto do Tarcísio não tem. Não tem. Vai porque na voadora os dados mostram que militarização prejudica os alunos, né? Tem um corpo de pesquisa já bastante robusto que mostra que acaba com a diversidade, que gera uma violência brutal, inclusive sexual, contra os alunos. Com Tem certeza. muito relato, né? Sim, mas eles já estão assim, sistematizados abusos, em pesquisa, né? Uma quantidade enorme. Tem uma pesquisadora principalmente. da UNB, a Catarina, que ela trabalha com esse tema já há mais de década, né? Então, você vê a pesquisa dela, tem já bastante um corpo de evidência de que a militarização ela é nefasta para os alunos. A gente não está falando de uma aposta, a gente está falando de prejudicar diretamente os alunos. Mas se ela andar por São Paulo, a gente podia convidar ela, hein? Ela é maravilhosa. Não, com certeza. E falando sobre isso, no final do ano passado eu estive presente num evento que o governo do estado promove. E dentro desse evento tinha uma escola cívico-militar. Era uma escola cívico-militar de MF, o que me assustou muito. Me assustou. Eu nunca tinha visto crianças do 6º ano até o 9º ano usarem uma farda, que inclusive 2 estudantes passaram mal, de calor, nesse dia, porque estavam de farda, num ambiente caloroso. Que foi em cidade São que era Carlos. isso mesmo? Foi em São Carlos. Nossa. O evento foi em São Carlos e era uma MF de Lins, Escola Cívico-Militar de Lins. E eu conversando com os estudantes, eles tinham medo. Assim, eles tinham medo de conversar, de dialogar com outras pessoas, com outros estudantes da própria cidade, diversas outras. Mas, para além disso, mostrou que a privatização padronizou esses estudantes. Primeiro, não tinham muitas pessoas negras. Existiam estudantes que estavam aparecendo os furos das perfurações de piercing, cabelo colorido, que eles não podem ter. Eles não podem ter. Peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Você dá o UPES, né, União Paulista dos Estudantes, secundarista e tal, do estado de São Paulo. Aí vocês foram visitar um colégio no interior, era um evento? Não, foi um evento que o governo do estado organizou em São Carlos, principalmente com as escolas do interior. Era um evento que tinha várias escolas? Era um evento que tinha várias escolas. Aí os alunos que iam lá estavam assim, tipo, meio censurados. Não, os da cívico-militar. O resto dos estudantes tinham estudantes de ETECs, estudantes de escolas estaduais, principalmente do interior. Então tinha, não que Itaquá seja interior, mas tinha Itaquaquecetuba, Avaré, Lins. Eram diversas regiões, principalmente do interior paulista, e que eles estavam lá para prestigiar um evento do governo estadual, que inclusive não apresentou nenhum projeto
para a educação, nenhum projeto de avanço, Curioso. de fato. Só para dar uma enrolada. Mas e aí, porque eu lembro que outra vez a gente se encontrou e você me contou umas histórias que eu fui dormir pensando nelas, confesso. Que não sei se é esse mesmo episódio ou se foi outro, que você foi com uma delegação, né, de representantes dos estudantes para conversar com os estudantes de uma escola que havia sido militarizada no interior de São Paulo e nem te deixaram entrar. Não sei se eu tô confundindo. Ah, não. Essa foi O que aconteceu quando começou a surgir o processo da militarização das escolas aqui no estado de São Paulo. E dentro disso, eles anunciaram as escolas que foi mandado o pedido para a direção aceitar essas escolas cívico-militares. E que a gente precisava ali, naquele momento, conversar com os estudantes. Estava fazendo um processo de consulta. Isso, de consulta com os diretores. Não era consulta... Não era com a comunidade escolar. Não era com a comunidade escolar. Primeiro teve com as direções, depois com as comunidades escolares. E que em um dado momento, a gente foi conversar com uma escola, Exumira Campus. Fica no litoral paulista. E a direção não quis nem deixar a gente entrar. Em uma outra, em Osasco, não consigo me recordar o nome... mas que na hora que foi fazer a consulta pública, não era uma consulta pública. Era uma implementação, assim, sem diálogo nenhum com a comunidade. A diretora só chegou lá e falou assim, olha, nossa escola está sendo prestigiada com o projeto do governo do estado que vai melhorar essa escola. Essa escola será cívico-militarizada. E só mandou os pais votarem sim. Foi isso que aconteceu. Livre e espontânea pressão. Livre e espontânea pressão. Os pais saíram da reunião sem saber o que era o projeto da cívico-militar, só sabendo que seus filhos teriam aula de cidadania, de civismo. Nome bonito. Civismo. Eles teriam aulas de civismo dentro da escola, dada por militares, e que isso faria todo o problema de violência, infraestrutura, em níveis abaixo da média daquela escola, mudarem. O que a gente sabe que não vai na prática. O que a gente sabe que muitas das vezes piora. Essa escola que eu tô falando de Osasco, eu cheguei no dia da reunião e não tinha água. Não tinha água. Essa escola tava 2 semanas sem ter aula porque não tinha água. E a solução que a diretora estava apresentando para os estudantes é militarizar essa escola. A militarização, ela aparece como uma grande solução, né? Uma panaceia. Com certeza. Mas eu acho interessante a gente pontuar que a gente está num momento político, já há muitos anos, infelizmente, em que essas ideias estão sendo aceitas. Elas estão ali, né, na sociedade de uma maneira que vem de muitos lugares, vem da igreja, vem da política, vem das próprias forças, né? Que acham que poderiam fazer melhor do que os professores, o que não tem também... qualquer tipo de embasamento, mas então é muito fácil para esses políticos de direita surfarem na onda e as comunidades escolares acabarem aceitando, porque eles ouvem muitas promessas também. E a promessa, às vezes, até é cumprida, porque você premia a escola que aderir, porque tem um projeto político. Então, assim, vai chegar mais dinheiro para a escola. Às vezes, a água vai voltar. Sim. Foi porque Às vezes deixar a água faltar para justificar. Também Sim. tem essa possibilidade, Claro. mas nem Como a vamos. gente já falou, né? Mas nem vamos ir por esse caminho, porque não precisa, nem precisa. Pode ser possível, pode ser, Vou quem duvidar, sabe, talvez. Mas não precisa nem chegar nesse extremo. Às vezes tem problemas estruturais ali Claro. que precisam ser resolvidos e vai chegar mais dinheiro. Por quê? Porque o governo em questão, qualquer que seja, gente, porque a militarização aqui, ó, a gente está aqui lutando contra em São Paulo, mas em Goiás, ó, Sim. Tá, faz tempo, avançadíssima. né? Goiás, Então Bahia, é isso. Paraná. Exato. Bahia. O projeto da militarização, ele vem e quem adere é premiado. Entendeu? Então, assim, isso responde a algumas demandas da comunidade escolar que talvez de outra maneira eles não tivessem conseguindo, né? Então, isso tem um nome muito claro que chama chantagem. Sim. Total. É engraçado, porque esses mesmos políticos são os primeiros que falam, não, estão cortando a nossa liberdade de expressão, nosso direito, não sei o quê. Aí vão lá, a criança não pode cortar quer dizer, pintar o cabelo. Não pode fazer moicano. Otávio ali, ó, por exemplo, tá editando pra gente, não poderia estudar nesse colégio. Não vai aparecer, gente. Seria sumariamente expulso.
ou não pode pôr um piercing, tá? A Júlia também não poderia estudar. Inclusive, o Mas, assim, coronel não pode falou nada, isso pra mim. Né? Não pode nada. Então é uma coisa assim... eu já acho que o nome tá errado. Esse papo de escola cívico-militar, eu batizaria de escola miliciana. Porque, assim, escola militar pra mim é o pessoal que vai seguir carreira, não sei o quê. Escola que você pega, um ex-PM, que não tem formação nenhuma pra cuidar de criança, pra ir lá ficar reprimindo as crianças, abusando de menores de idade, não sei o quê, e gerando, que nem aquele filme A Onda, né? Me entra uma coisa que é muito repugnante, né? Uma coisa assim, meu, que estão enfiando... é só para satisfazer o pessoal que está com essa sanha militarista. Não sei, é para dar mais dinheiro, né, da educação para os militares, principalmente os aposentados, pode ser. Mas eu acho que também tem um problema, né, que a gente viu isso acontecer muito na Turquia, né, com o governo do Erdogan, que pegou e começou a instrumentalizar alguns grupos lá, xiitas, por exemplo, sunitas. Eu acho que eram grupos sunitas, né, salvo engano, que começaram com milícias também adolescentes, assim, meio... Não, mas é só uma milícia desarmada, tipo Gladiadores do Altar, que aconteceu aqui uns anos atrás também. Depois sumiu um pouco, né? Que eram as milícias que estavam sendo formadas dentro da igreja. Sim. E depois, num determinado momento, armou toda essa turma aí e tal. E hoje, né, essa turma que uns anos atrás era adolescente, hoje já estão todos bem adultinhos, né? Então, eu acho que é sim muito perigoso, porque uma coisa é você formar profissionais, uma categoria, aí tudo bem, é outra história. Não, outra coisa é pegar cidadãos que estão com medo de tudo, as mães, e querer militarizar, ainda vigiar e não sei o quê, né? Ao mesmo tempo que vem para programas de podcast falar, defender a liberdade de expressão. Eu acho uma insanidade, né? Eu acho uma insanidade. É um amplo projeto de dominação ideológica. Não, É o com uso certeza. de todos os recursos possíveis, e a gente sabe que a direita está sempre na frente, porque geralmente a elite financia a direita. Isso não é só uma questão dentro do sistema político, é por fora também. Então, quero dizer, o sistema político oficializado, né? Claro que isso vai influenciar na política, mas então tem esse financiamento. A gente sabe que, sei lá, o 8 de janeiro teve um grande financiamento de empresários que queriam mesmo tocar o terror no país. Então, é um grupo altamente financiarizado que tem como empurrar esse tipo de projeto. É dominação ideológica, assim, de todos os lados. É isso, né? Eles precisam aumentar cada vez mais a dominação para impedir a reação, né? Porque os estudantes... Me conta uma coisa. Os estudantes estão conseguindo... minimamente conversar sobre isso, se organizar contra esses processos de privatização, de vigilância, de escolas cívico-militares? Como é que está a organização estudantil? Tem muito estudante que até gosta dessa brincadeira. Exato. Existem dois lados. Hoje o movimento estudantil ele representa uma vanguarda do que é essa luta dos estudantes. Porque hoje, por exemplo... O que acontece no estado de São Paulo é que o governador Tarcísio de Freitas, através da SEDUC, ele tirou um dos principais pilares da organização dos estudantes, que são os grêmios estudantis. Os grêmios estudantis que, historicamente, foram sempre o que barraram projetos desleais dentro das escolas, que aqui, no estado de São Paulo, em 2015, ocuparam as escolas contra a reorganização escolar e contra o roubo de merendas que o Alckmin fazia aqui nesse estado, mas que hoje o Renato Feder, ele criou uma sistematização e assim como você pôs com muita clareza que são chantagens. A implementação da cívico-militar é uma chantagem. Hoje, os nossos grêmios são chantageados. Hoje, o grêmio estudantil não é mais organizado pelos estudantes. Ele é imposto pela SEDUC para você fazer. Então, eles têm um prazo mínimo para fazer um grêmio. Um grêmio tem um estatuto padrão que você tem que seguir para falar como que tem que ser um grêmio estudantil, o que eles vão fazer. Os estudantes não podem puxar nem mais uma assembleia geral, que é a forma que nós nos organizamos dentro da escola, porque quem pode puxar a assembleia geral é só a direção. E, para piorar, o que acontece hoje, os grêmios estudantis, a gente tem
algo chamado PDDA do Grêmio, que é um dinheiro direto que vem para os grêmios estudantis. E o que hoje o Renato Feder faz é chantagear e manipular os grêmios, falando assim, olha, se vocês ajudarem a gente a... Quanto mais estudantes vocês fizerem participar do SAEB, que são as provas externas, quanto mais vocês ajudarem a gente a ter notas mais altas dentro das plataformas, que é o BI e várias outras coisas dentro da Sala do Futuro, vocês vão ganhar o PDDE. Senão, vocês uma não verba, vão ganhar. né, que eles mandam, né? Então, assim, os estudantes são chantageados. Mas, para além disso, sobre os estudantes gostarem ou não, a maioria não gosta. Mas, através de um vasto projeto de disputa ideológica, hoje o que está posto pra gente é um projeto de individualismo. Eles têm livros chamados Seja Protagonista da Sua Própria Vida. Seja um jovem empreendedor. Venda brigadeiro no semáforo. É isso que tá posto hoje pra gente. Então, assim, a gente tem visto cada vez mais esses projetos que isolam a gente. Então, ao mesmo tempo que a gente tem esse projeto de que seja individualista, seja um jovem empreendedor, não deixa seu amiguinho te passar, senão, ele vai ser um jovem rico e você não. Ao mesmo tempo que a gente tem visto isso, a gente tem visto cada vez menos aulas de geografia, sociologia, biologia, história. E tudo isso... ciência. Apaga um senso de coletivismo dos estudantes. Então, você vê o Grêmio desmontado e totalmente aparelhado da direção. Sem aulas de história, ciência, sociologia, filosofia, biologia... Só com implementações de empreendedorismo, várias... itinerários formativos. E qual é o resultado disso? É a falta de perspectiva, tanto de futuro quanto de fato lutar. Ai, pra que eu vou fazer isso? Não vai mudar nada. Eu vou ser entregador do mesmo jeito. Ou de fato, na verdade, acreditar que isso é a única saída. Não existe nenhum problema em você ser entregador de Uber, motoboy, iFood. É um trabalho digno e é justo. Porém, o que não é justo é o salário. É você só ter essa perspectiva. E você achar que isso é bom porque você é o seu patrão. E é isso que está sendo dado dentro das escolas. Que seja empreendedor, seja protagonista da sua própria Patrão vida. de si mesmo. Né? Enquanto isso você está trabalhando para um aplicativo sem direito trabalhista. Se você... Por exemplo, dentro da minha sala, um dos meus melhores amigos, ele dirige uma bicicleta fazer a entrega de iFood. Ele pedala por 12 horas. Tem dia que ele não vai pra escola porque ele não bateu a meta diária dele e ele não conseguiu fazer R$200 em 12 horas. Sabe? E é muito difícil conviver com tudo isso, mas, para além disso, várias artimanhas que hoje tá dado na sociedade. Então, foi posto aqui sobre a cívico-militar. Caramba, eu sou uma jovem periférica. Eu cresci na Baixada Santista, eu cresci na Zona Noroeste. Onde acontece principalmente as operações Escudo. Você é da área da Operação Escudo? Eu sou da área da Operação Escudo. A Operação Escudo, para quem não sabe, foram operações feitas pelo governo do estado em áreas do Guarujá, São Vicente, correto? Santos também. Também. Que foram extremamente violentas. Teve a Escudo, teve a Verão, que era uma continuação da outra. Mas é que nesse caso, neste ano, que foi 23, 24. Isso, né? Foram 50 pessoas mortas, executadas, tá? Mortas é nível executado. Teve pessoa com deficiência executada. Sim. Foi eu trabalhei na cobertura, né? Dessa... enfim, li muitas matérias sobre isso, editei algumas delas. Então, assim, foi uma demonstração gratuita de violência muito fora da curva, gente, até para essa PM. Foi uma coisa muito, muito, muito pesada. Não, com certeza. E morando dentro dessa região, morando na Zona Noroeste, que é uma região extremamente periférica, é a região que abriga o maior complexo de palafitas da América Latina. Hoje moro aqui, mas nasci e criada nessa região. Se você falar pra minha mãe que eu estando numa escola cívico-militar eu terei mais segurança,
não existe nem um complexo ideológico. Pra ela, é isso, minha filha vai estar segura. Eu vou dar outro depoimento aqui sobre isso. Eu fui cobrir presencialmente vários depoimentos. A Defensoria Pública de São Paulo juntou vítimas, familiares de vítimas, claro, né? Da Operação Escudo. Aqui em São Paulo, então, vieram da Baixada lá pro prédio da Defensoria na Paulista e eu fui fazer essa cobertura. Legal. E eu conversei com muitas mulheres, porque, gente, quem faz essa luta são as mulheres, né? São as mães. Então, tava ali as mães com seus filhos pequenos debaixo do braço, uma situação extremamente delicada. E eu conversei com muitas pessoas que relataram, posso até recuperar depois a matéria que eu escrevi, justamente o terror das crianças em ir para a escola. Como é que eu vou convencer meu filho, que ficou ali jogado no chão, escutando tiro, passar por todos os lados, que a escola é segura? Então, você mexe com a vida do seu filho. Então, a mãe vai acreditar. Você apela para algo sentimental. É um apelo sentimental. Gente, assim, é existencial. Quando você mexe com a segurança do seu filho, não é meramente sentimental. Mexe com o instinto de sobrevivência. Exatamente. Não, com certeza. É muito tenebroso isso. Não, com certeza. E, então, assim, enquanto eles estão apostando nisso e estão até falando, não, porque vai melhorar a segurança e fazendo esses apelos e essa disputa ideológica que, no final das contas, só tem a prejudicar, não tem dados positivos sobre as escolas cívico-militares, nem no Brasil, nem no estado de São Paulo. O que tem são investimentos aplicados e logo eles dão resultados. Não atuação de PMs aposentados dentro das escolas. E que, dentro disso, hoje, um elemento que é central pra gente e que fala muito sobre a segurança também, é sobre como as escolas estão totalmente isoladas dos seus territórios hoje. A escola está cada vez mais fechada. As nossas escolas hoje tem mais grades, mais câmeras. Mais muros. Mais muros cada vez mais altos, mais cinzas. As escolas estão ficando cinzas. E isso não é à toa. Isso é um plano, isso é um projeto. Cada vez mais as nossas escolas estão parecendo prisões. E não tem alegria de estar na escola. E é essa sensação que a gente tem. E aí, dentro disso, para além disso, hoje, os pais, a comunidade escolar, a comunidade local não acessa mais a escola. Antes você tinha a escola da família, por exemplo, que era aberta nos sábados. Então, os pais sabiam qual é a sala que você estuda, qual é a carteira que você senta. Hoje, isso não existe mais. Hoje, se um pai vai conversar na escola, ele fica naquela gradezinha pequena para conversar com a recepcionista. Não tem mais diálogo com o pai, não tem mais diálogo com direção, não tem mais diálogo e habitação dentro da escola. E isso ocasiona uma disruptura entre o território e as escolas. E aí, por que eu tô trazendo esse assunto aqui nesse momento? Porque existe hoje uma instituição de ensino que consegue quebrar e sair dessa lógica. E que hoje, ela, no nosso país, é a que tem mais índices de avanço, de uma educação que traz pensamento crítico, mas também te prepara não só para o mercado de trabalho, mas ingressar nas universidades, e que tem diversas dinâmicas, que é o Instituto Federal. Hoje, o Instituto Federal oferece ensino médio técnico, EJA, graduação e pós-graduação. Tudo dentro da mesma instituição, em instituições normalmente de portas abertas. Um Instituto Federal, a gente estava fazendo uma pesquisa, que um Instituto Federal, onde ele é colocado, ele mexe com a estrutura regional. Então, ele mexe com a estrutura de um bairro inteiro, porque ele muda a lógica daquele bairro. Então, hoje, o que a gente vê enquanto o governador Tarcísio de Freitas tem apostado em uma educação que a gente não tem nenhuma base, nenhum dado científico, nenhum estudo. Hoje a gente tem, por exemplo, uma instituição que poderia ser uma margem para uma, talvez, mudança no estado de São Paulo. O estado de São Paulo, ele representa um giro político. O que acontece nesse estado, ele é replicado em todos os outros. Aqui é a porta de entrada para tudo. O novo ensino médio, antes de ser de fato instaurado no país, ele começou aqui no estado de São Paulo. E que talvez esse estado poderia
ser a porta de entrada para uma nova instituição de ensino. Só que, em vez de apostar, de fato, numa educação pública de qualidade que traga avanços, o governo Tarcísio prefere apostar na privatização. Prefere apostar em tirar dinheiro da educação para colocar no setor privatista. Prefere apostar em coisas que a gente nem sequer tem alguma perspectiva, mas que isso vá colocar dinheiro no bolso de patrões. E colocar a gente, como estudante, numa situação de cobaia, de meros peões num jogo. Então, hoje a gente tem visto essa perspectiva e que a gente acha que ela é muito prejudicial. Então, ela começou com cortes, ela foi avançando na privatização. Hoje a gente já fala sobre a militarização e agora a gente está falando sobre inteligência artificial. Mas, enquanto isso, hoje, ainda assim, a adesão do Enem ainda é muito baixa. Há 10 anos atrás, as pessoas se inscreviam mais no Enem do que hoje, em 2025. Numa era, num giro tecnológico, as pessoas estão com cada vez menos perspectiva de talvez entrar numa universidade. As pessoas não querem mais. Eu só queria trazer, você falou aqui do Instituto Federal, e só como a título de informação, em 2024 foram anunciados 12 institutos federais novos em São Paulo, né? 2 aqui em São Paulo e alguns na Grande São Paulo, enfim. Então, os institutos federais, assim, estão chegando, mas, assim, 12 escolas é muito pouco, né? Com certeza. Não é o suficiente para uma mudança estrutural, mas talvez para uma disputa, né? Não, com certeza. Uma Enfim. disputa de Mostrar rumos. um efeito do que é possível. Comparativo, Claro. exatamente. Bom, eu acho que a gente já tem que ir puxando para o nosso final, né, Com pessoal? certeza. Estamos Passou acabando como um aqui. raio. Passou, né? Porque tem muita coisa para falar sobre o assunto, né? Vocês certeza. querem fazer considerações finais? Vou deixar o melhor pro final. Não, queria agradecer, né, a presença e o papo. Realmente trouxe algumas coisas que eu vou ficar pensando depois, né? É um tema que eu acho que ainda dá muito pano para manga. Não só a questão da IA, mas essa vigilância, esse glamour, né, que colocam nessa vigilância, porque afinal de contas é uma vigilância, né? Esse medo que se instaurou, né, para que as pessoas também uma parcela, eu diria até uma parcela pequena, na verdade, né? Tanto que na Escola Augusto Amaral gerou um furdunço que obrigou o governador a voltar atrás, né? Então, eu também tenho um pouco de dúvidas com relação à adesão, né? Até porque, por exemplo, quando houve uma microconsulta, né, sobre a militarização das escolas em São Paulo e também no Paraná, e perdeu-se rotundamente em ambos os estados, né? E aí estão implantando isso goela abaixo, independente dessas consultas. Ou seja, as pessoas, as mães principalmente, as professoras, os próprios estudantes, ninguém quer isso, né? Só esse governo aí, né, que golpista, né, que é filhote da ditadura, que realmente quer. Mas enfim, então eu queria agradecer. Acho que a gente ainda vai ter muito o que conversar a respeito. Gratidão. Eu gostaria primeiramente de agradecer o espaço e a fala. É sempre muito bom ver que ainda assim existem pessoas dispostas a escutar os estudantes, a ouvirem o que a gente tem a dizer, porque muitas das vezes a gente sente que a gente está sozinho, perdido, e que a gente tem uma luta muito grande para fazer agora, né? Então, a gente tem disputas de narrativas, de como que a gente vai fazer acerca disso, porque, de fato, a gente também debate sobre o que é segurança, a gente também debate sobre o que é uma escola, um ambiente sem violência. E dentro de tudo isso, a gente acredita que a gente tenha vários caminhos, mas que a escola cívico-militar não é um deles. Então, a gente tem várias perspectivas do que pode ser o futuro, e um dos futuros é se organizar. Então, se você é estudante, se você é pai, professor, está assistindo esse podcast agora, entre em contato com a UPES. A gente se organiza no estado inteiro de São Paulo e a gente sempre fala sobre diversas bandeiras. Então, é sobre o que hoje é a PEI no estado de São Paulo, alguns projetos que a gente criou, como por exemplo, o Provão Paulista veio de uma luta nossa, as ocupações nas escolas para que a gente não perdesse grande parte das escolas aqui no estado de São Paulo, e agora esse enfrentamento sobre as escolas cívico-militares
ele foi construído tudo no chão, na base. Então, é estudante junto com o professor, com o gestor, com pais, com todo mundo da sociedade que enxergue que não há avanço num país e não há um país que se desenvolva sem o pilar da educação. Então, é isso. Gostaria muito de agradecer o convite e a participação. A gente agradece, Júlia. Muito obrigada por você estar aqui. Gunter da casa, obrigado. Foi um ótimo papo. E esse foi mais um episódio do 4V Podcast. Convidamos você que nos ouviu a continuar nessa conversa, a se organizar na sua comunidade, seus colegas, seus movimentos, porque só junto, como disse a Júlia, que a gente vai construir um futuro onde a educação seja um direito de fato de emancipação. Se você gostou desse papo, compartilhe nas suas redes, grupos de WhatsApp da escola, com professores e famílias. E acompanhe nossos cortes nas redes sociais. Não esqueça de seguir o canal para ficar por dentro das próximas conversas. Até a próxima. Tchau, tchau.